Até que enfim ficou pronto esse vídeo da Capadócia. Deu um pouco de trabalho para editar, porque eu vim com muito material filmado de lá e também não queria fazer um vídeo muito longo. Por outro lado, também foi bom que demorou um pouco, porque a campanha já saiu, então já vou poder mostrar no final do vídeo as fotos. Sempre quis fazer isso, mostrar como foi tudo, falar sobre equipamento, como foi fotografar em outro país e no final disso já mostrar as fotos prontas. Vou poder fazer isso agora, então segura nessas imagens, são lindíssimos, o lugar é incrível e depois a gente volta para conversar. Até daqui a pouco. Acho que eu tenho que descer mais a testa, peraí. Depois de terem visto essas imagens maravilhosas desse lugar simplesmente incrível, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Só para vocês entenderem, a Capadócia fica na Turquia e ela é muito conhecida por essas formações rochosas e também pelo voo de balão. Eu acho que é do mundo inteiro o lugar que mais tem voos de balões diários. São em média 150 balões decolando todos os dias e então forma essa paisagem maravilhosa junto com essa geografia. Aqui, todas essas pontas que a gente vê bem de longe são as chaminés das fadas, que eles chamam, era habitado por pessoas na antiguidade que moravam dentro dessas chaminés aqui. Eles escavavam essa pedra e faziam habitações dentro dessas rochas aqui. Então tudo lá é dentro de cavernas. São chamadas caves, né? Os hotéis, os restaurantes, enfim, tem bastante coisa dentro dessas cavernas. Aqui nessa foto dá para ver bem como é. Aqui a formação rochosa e aqui fica as caves que eram habitadas antigamente, que são as chaminés das fadas. Esse vídeo eu separei por alguns temas, porque como já faz algum tempo que eu fiz a viagem, para eu não me perder e não esquecer de falar nada, eu separei por alguns temas. A primeira coisa que eu quero falar, que é uma coisa que bastante gente me pergunta, é por que a Capadócia? E na verdade quem faz essa escolha é o próprio cliente. Ele, na hora de desenvolver a coleção, de criar as peças de roupa, o estilista já pensa em alguma etnia, alguma cultura, enfim, pensa em alguma coisa, em alguma região e desenvolve toda a coleção pensando naquele tema. E o tema dessa coleção foi sobre os balões, sobre a Turquia, sobre essa cultura turca. Então a gente já vai para lá justamente porque o estilista pensou
nesse tema antes de fazer a campanha. Eu vou falar um pouco também sobre o que eu levei de equipamento para essa sessão fotográfica. A viagem bem longa, a gente tem bastante limitação em relação à quantidade de mala, então eu consegui levar o meu flash B2, que geralmente é o que eu estou levando, e de novo as duas D810. Lente eu levei uma 24-70, levei uma 1.4 fixa, uma 50mm fixa. Se eu não me engano, acho que são essas três lentes que eu levei. E foi mais que suficiente, tá? Geralmente eu levo até menos, eu levei um pouco mais pela distância, pelo desconforto de não falar a língua do país, então se eu precisasse de alguma coisa lá ia ser mais complicado. Então por isso que eu até levei um pouco mais de equipamento. Tem uma curiosidade em relação a equipamentos que eu levei, que foi, eu levo tudo na bagagem de mão, né? Porque não tem como despachar esses equipamentos, pode quebrar tudo. E na volta o cara não queria deixar eu embarcar porque a minha mala estava dando 12 quilos na bagagem de mão, que estavam as câmeras, o flash e tudo, e o permitido é só 6 quilos, se eu não me engano. Então, fica uma dica aí, deu muito trabalho, consegui convencer ele de que tinha muito dinheiro dentro daquela mochila, não tinha como despachar no bagageiro do avião porque podia quebrar. Até falei para ele que se ele desse a garantia que isso não quebraria, tudo bem despachar, mas ele não quis correr o risco também, então preferiu que eu levasse. Fica uma dica aqui que se você for despachar equipamento que pesa mais de 6 quilos, eu aconselho você dividir isso em duas bagagens, porque se eu tivesse feito isso eu não teria problema. Tá? Foi só uma situação de um pouco nervoso lá, mas deu tudo certo. A gente saiu de São Paulo, destino Istambul, são 14 horas de voo bem difícil, bem demorado, avião lotadíssimo, o que deixa ainda mais cansativo a viagem. De Istambul a gente chegou, era mais ou menos 10 horas da noite, dormimos, acordamos no outro dia bem cedo, 7 horas da manhã, pegamos um voo de Istambul para Kayseri, que é o nome da segunda cidade lá na Turquia. Chegamos por volta do meio-dia, mais ou menos. De Kayseri a gente pegou um carro até Goreme, que é em Goreme que fica a Capadócia, que é o local desses voos de balão e onde a gente escolheu para fazer as fotos. Outra coisa, eu deixei anotado aqui um item que chama Location. Location é o que eu escolho para fazer um dia antes das fotos, né? A gente chegou então de Goreme no final da tarde, foi só para jantar e conhecer o hotel ali, não deu para fazer nada nesse dia. Então no outro dia cedo é um dia que a gente não usa para fotografar, o outro dia inteiro é um dia que a gente não usou para fotografar. Eu prefiro assim, eu só acordo e direto para fazer as fotos quando não tem outro jeito, né? É pouca diária, mas o certo é ter um dia para location, que a gente chama, que é pesquisa de locação, né? Onde vai ser feita essas fotos, quanto tempo vai demorar em cada lugar, se tem lugar difícil para levar equipamento, se tem muita escada, se tem que caminhar muito para chegar em um lugar bacana, ver a posição onde nasce o sol, onde o sol vai se pôr. Aqui no caso a gente tinha a questão dos balões, então eu tinha que saber mais ou menos que horas que esses balões decolavam, que horas que eles pousavam. É preciso fazer esse mapeamento, sai com uma folha em branco, uma caneta e vai mapeando, vai escrevendo que horas que o sol nasce, que horas o sol se põe, local que você vai fazer a foto primeiro, dependendo do local, por exemplo, aqui a gente tinha que pegar os balões saindo e logo que eles começam a decolar, porque depois ficam muito altos. Então, o primeiro local tinha que ser aqui, depois tinha uma outra locação, aí a gente foi na parte da tarde. Então, esse dia chama location, a gente usa para fazer toda essa parte de pesquisa de locação, beleza? O dia das fotos a gente acordou muito cedo mesmo, 2 horas da manhã, começou a maquiar modelo, porque os balões eles decolavam antes de amanhecer e amanhecia por volta de 5h30, 6 horas. Então, nesse horário eu já tinha que estar com a modelo pronta, vestida, no alto da montanha, que vocês vão ver aqui qual foto que é essa daqui, por exemplo. Ela já tinha que estar pronta nesse lugar às 6 horas da manhã, antes do sol nascer, 5h30 da manhã, ela tinha que estar pronta já ali. Então, acordamos 2 horas até maquiar, começou a maquiar 3 horas, começamos a maquiar no quarto da modelo mesmo, o maquiador foi lá e começou a maquiar. A equipe inteira do Brasil, modelo, maquiador, fotógrafo, cliente, enfim, toda a equipe do Brasil, começou a maquiar por volta de 3 horas da manhã, 6 horas da manhã a gente já estava fazendo esse clique. Uma curiosidade aqui é que esse balão aqui
passou muito perto da gente, como vocês puderam acompanhar na imagem de making off. E no dia que eu estava fazendo a location, que foi um dia antes, aconteceu a mesma coisa. A gente estava pesquisando o lugar para fotografar e um balão passou muito perto da gente. E eu até comentei, podia acontecer isso no dia da foto. E aconteceu. A gente estava bem aqui, o balão passou bem pertinho. Isso é coisa que acontece, não dá para prever, né? Porque nem eles que dirigem o balão, eles têm noção para onde eles vão. Eles só controlam para cima e para baixo. A direção, quem dá é o vento. Então, uma curiosidade dessa foto, vocês puderam acompanhar. Aqui a estampa da roupa, como eu disse, ó, tem balão desenhado na estampa da roupa, tem peça de Turquia, enfim, os acessórios todos voltados para essa cultura turca. Depois daquela primeira locação, a gente fez mais ou menos 3 fotos naquele lugar. Eu não vou colocar todas as fotos aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas depois quem me segue no Instagram, se não segue ainda, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o meu Instagram. Entra lá que eu vou postar essa semana toda, cada dia uma foto, enfim, tem link para o site também que vocês vão poder ver. Essa aqui foi a segunda locação que a gente foi. Isso daqui é uma região onde tem uma pedra bem legal, bem alta, e a gente queria uma coisa bem fluida, dela segurando um tecido, então a gente já fez a pesquisa de locação um dia antes, já sabia que ia chegar nesse horário e que horas tinha que chegar aqui. A gente fotografou aqui por volta das 10 da manhã, mais ou menos. Depois daquele lugar, a gente veio para esse lugar aqui. Esse lugar foi um lugar muito complicado de fotografar. É um lugar onde tem muito turista, mas muito mesmo, assim, daqueles lugares onde para um ônibus de turista e vem muita gente. Tipo, lota isso daqui, fica lotado de gente. Só que aí você me pergunta, você não previu isso na location um dia antes para chegar um pouco mais cedo? Não era melhor ter feito aqui primeiro, ao invés de ter feito, sei lá, no cume da montanha ali, só da rocha, enfim, tentar chegar um pouco antes dos turistas? O que aconteceu foi o seguinte, no dia da location, que foi o dia que a gente fez a pesquisa, esse lugar não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Inclusive a gente chegou aqui por volta de 11 horas da manhã, estava fechado, tinha uma porta assim, estava fechado, na verdade tem uma venda aqui, um cara que vende produto artesanal, o cara abriu pra gente, a gente entrou e descobriu o lugar, achou lindo, falou, amanhã a gente vem aqui super tranquilo para fotografar. Quando a gente chegou no outro dia, tinha umas 600 pessoas, um caminhão, ônibus descendo, gente pra caramba, olhando tudo. É grande esse espaço, tá? Ele é bem grande, mas aqui devia ter umas 20 pessoas, todo mundo na janela, dentro, andando em tudo, e foi muito complicado para fazer. O que eu fiz foi segurar as pessoas, essa aqui também no mesmo lugar, né? Aqui é a Chaminés das Fadas, que é os lugares que eles moravam, então aqui tudo habitação. O que eu fiz foi pedir para o próprio pessoal nativo de lá, sem dar dinheiro nenhum, tá? Foi tudo jeitinho brasileiro de pedir, com camaradagem, pedindo para todo mundo ter um pouquinho de paciência, que em 10 minutos a gente fazia uma foto, daí eles olhavam tudo, depois a gente parou de novo e fez a segunda foto. Então, tem essa que vocês estão vendo na tela aí, foi feita nesse lugar, que foi bem complicado, e essa segunda com a Mari jogando a roupa, o vestido, nessa segunda foto. Aqui tem mais uma, nessa foto aqui, uma curiosidade desse mesmo lugar, aqui a gente pegou em um ângulo mais de lado um pouco. Aqui tinha algumas pessoas, aí eu cansei de pedir para a pessoa parar e também estava muito chato já da minha parte, eu tendo que parar um ponto turístico para fazer foto. Tinha uma pessoa na foto aqui, a gente tirou no tratamento. Então, assim, pensa também se precisa. Às vezes uma pessoa lá no fundo tá pequenininha, não vai atrapalhar em nada. Fotografa, depois você abre isso no tratamento de imagem, tira, muito simples e tranquilo, muito mais fácil do que ficar se desgastando lá e se estressando. Aqui nessa terceira foto, terceira não, acho que já é a quarta ou quinta foto que eu mostro, né? Nessa foto aqui a gente já está dentro da Chaminé da Fada, que é o local que eles moravam, aqui provavelmente um quarto, uma sala, não dá para saber, né? Aqui lá atrás tem uma outra que também tem uma porta, uma passagem, então aqui a gente está dentro de uma dessas chaminés. E foi assim que a gente acabou o trabalho. Por que eu deixei para fazer por último aqui? Quando eu cheguei nesse lugar estava lotado de gente, pelas pessoas mesmo, né? Então, como lá estava lotado de gente, a gente entrou dentro dessa casinha aqui e a gente consegue parar na porta e fechar a quantidade de gente e acabar o trabalho aqui dentro. Então, deixei para fazer 2 cliques. As últimas 2 fotos foram feitas dentro desse lugar. Só uma curiosidade em relação a fotografar em Istambul ou na Turquia. Maior parte da cultura de Istambul é islâmica, então tenha um certo cuidado com excesso de corpo à mostra, é sempre bom isso, né?
fazer umas fotos, se for fazer umas fotos com mais corpo à mostra, tentar procurar um local mais restrito um pouco, porque a cultura islâmica pede um pouco mais desse cuidado com o corpo feminino. Enfim, é outra cultura, não quero nem entrar nesse assunto, então tem esse cuidado na parte religiosa para não agredir demais a parte cultural do país, enfim, tem que ter esse tipo de respeito. Beleza? Então, acho que era isso que eu queria falar sobre a Turquia, uma viagem inacreditável, umas fotos incríveis que vão ficar gravadas aí no meu portfólio, na história da marca. Agradeço muito a todos que participaram desse projeto, todo mundo foi incrível e foi fundamental para a realização dele. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, não sei aonde. Um abraço, fui, até mais.